vocês nesta quarta-feira, véspera de feriado de 7 de setembro, né? Hoje é dia 6 de setembro, gente. Falta um dia aí para o feriadão do final de semana. Mas hoje também é o dia do alfaiate, essa profissão que está quase acabando, né? Mas a gente encontra ainda muitos profissionais em nossa cidade que tem todo esse carinho especial pelo tecido e que faz um tecido, né, faz uma roupa bem diferenciada do que nós encontramos aí pela grande indústria. Então se você tiver a oportunidade de valorizar os nossos alfaiates que temos na cidade, aproveite. Quero mandar um recadinho aqui também, que amanhã, né, começa aqui na nossa cidade. Olha, o cartaz é grande, gente. Eu vou até tirar com cuidado aqui. Amanhã começa na nossa cidade a festa do nordestino, festa da cultura nordestina. Então mudou um pouco de nome, mas ainda continua aí com o foco lá no Bonfim, organizado pela Associação de Moradores. No dia 8 tem o Frank Aguiar, né? No dia 10 tem o Cheiro de Fulô, no dia 17 também, Trio Virgulino no dia 9, então são várias atrações em 2 finais de semana que o bairro do Bonfim vai estar recebendo. O cartaz está aqui na nossa TV Cidade também, e você pode acompanhar aí na página Bonfim Taubaté toda a programação do evento. Um abraço pro pessoal da Associação de Moradores, o Ângelo Neto, o Paulinho e todos os nossos amigos, Marco Nância, né? Está sempre na nossa audiência. E para a gente conversar um pouco sobre a história do Brasil, sobre os fatos e acontecimentos, né, que precederam a nossa independência, hoje nós convidamos e convocamos a Vossa Realeza, Dom Pedro I, na interpretação do Du Lourenço, que é ator aqui da nossa cidade, um grande também amigo aqui da TV Cidade. E junto conosco está o Sérgio José de Amorim, ele que está lançando o livro sobre tropeiros, ranchos, tropas de Lorena. Um assunto tem a ver com o outro, gente. Tem sim, a economia brasileira se tornou pujante muito por conta do trabalho dos tropeiros, né? Pelas nossas serras e vales do Paraíba e de tantos outros rincões do Brasil. Então eu vou começar dando boa noite aqui para o Du Lourenço, nosso Dom Pedro I. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. E antes de mais nada, vocês permitam que eu me apresente? Eu sou Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, mais conhecido como Dom Pedro I. Olha, nome quase igual ao seu, só a nossa diretora aqui da TV Cidade, Cláudia, Valéria, Perrone, Leite, Melo, se eu não esqueci mais alguma coisa, né, mas grande também. Vou perguntar, por que um nome tão grande desse jeito, Dom Pedro? As questões familiares, né? E de chancelas, e cortes, e uniões de famílias. Então, iam se juntando os nomes. Maravilha. Ao seu lado está o escritor aqui, o Sérgio José de Amorim, que veio de Lorena especialmente para nos contar um pouco sobre o livro, Sérgio, né? O livro está aí, o nosso técnico também tem lá a capa do livro para mostrar para a gente. Sérgio José de Amorim, Tropeiros, Ranchas, Tropas de Lorena. Sérgio, eu falei que o livro está relacionado a esse processo todo de independência do Brasil, né? Qual a importância do tropeiro no Vale do Paraíba, a importância do tropeiro no Brasil, por que está lançando esse livro? Bom, como bem você citou, o tropeiro foi o responsável por levar mercadorias, levar desde alimentos, roupas, né, utensílios, tudo aqui no nosso vale foi transportado pelo tropeiro. Inicialmente com os bandeirantes, né, quando avançaram pelos sertões, alargando as fronteiras e em busca do ouro das Minas Gerais, e posteriormente, que é o caso do meu livro, é o tropeiro sitiante, né, como foi meu avô, uma pessoa, aquele bandeirante que já se sedentarizou, teve sua família e foi passando o sítio de pai para gerações e gerações, e mesmo com o sítio, com as atividades do sítio, ele ainda mantinha uma tropa que transportava as mercadorias da região, as deles também.
é o exemplo mais claro aqui para a nossa atualidade. O tropeiro, ele fazia o serviço da logística, né? O leve e traz das mercadorias por esse vale maravilhoso nosso. Quer dizer, bem antes da família real chegar no Brasil, o tropeiro já estava aqui promovendo o comércio e outras formas de relacionamento, né? Justamente, como nós sabemos, o Estado vive dos impostos. E, então, sempre a preocupação de motivar o comércio, né? Tem ouro em Minas, então vamos levar a mercadoria daqui para lá, não vamos fortalecer muito o plantio lá, as criações lá, para que haja comércio. Traga o ouro, paga imposto, leve alimentos, leve roupa, paga imposto, e o papel fundamental desse aí é o tropeirismo, nesse leve e traz. Até também sofrer igual nós sofremos aí com os pedágios, né? Igual para vir aqui para Taubaté já tem um pedaginho. Tropeiro também nesse período já sofri com os pedágios. E para passar nas famosas fazendas de registro, né? Chegava com a tropa, fechava no mangueiro, contava a mercadoria, mais ou menos ali o que tinha, a quantidade, e o tropeiro pagava aquele imposto ali. Tinha também os atalhos, né? Igual nos dias atuais nós fazemos, né? Cortamos o pedágio, o tropeiro também tinha. O tropeiro, de acordo com a região, ele sabia como cortar um pedágio. Olha, gente, história do Brasil. A família real, quando chegou aqui, fez uso desse serviço, né, Dom Pedro? Ah, e muito. Depois de tanto tempo de viagem, né, mais de 60 dias de viagem em alto mar, chegamos à Bahia, né, em Salvador, e depois rumamos para o Rio de Janeiro. Quando fala-se da família real vindo para o Brasil, muita gente pensa na família, Dom Pedro, pai, mãe, os irmãos, né? Mas não, foram 15 mil pessoas, a corte portuguesa todinha fugiu para o Brasil, vieram cerca de 14 caravelas escoltadas pelos ingleses. Se não fosse a escolta inglesa também, podia ter até todo mundo ter perecido em alto mar, pelas dificuldades, né, da época. E já começou a vinda da família real para o Brasil, já abrindo fronteiras. Por quê? Porque até então, nos portos brasileiros, só navios de bandeira portuguesa podiam atracar no caminho das Índias, dar volta e deixar aqui o material que os próprios tropeiros também iam levar, né? Mantimentos e afins, né, da Índia e da Europa mesmo, e os tropeiros que iam fazer essa distribuição por esse Brasil afora. E quando a gente chegou aqui, por conta da marinha inglesa, Dom João já teve que decretar a abertura dos portos brasileiros, aí outras bandeiras puderam aportar por aqui também. E depois da instalação da família real no Rio de Janeiro, um pouco da corte ficou na Bahia, o resto veio para o Rio, e quando começou as viagens para conhecer o resto da colônia, o lado aqui de São Paulo, que já era forte, tinha um comércio forte por conta de Santos, né, que também tinha os tropeiros de várias regiões, e eles eram meio que setorizados, né? Tinha o pessoal que vinha do sul do Brasil para a nossa região, tinha o pessoal que vinha dos portos de Santos e tinha o pessoal que vinha do Rio de Janeiro. Então era um intercâmbio incrível. E eu digo mais, recentemente a gente fez um trabalho sobre tropeiros também, e como você disse, no restante das relações, o tropeiro foi bem mais do que essa questão de logística e do comércio, porque as notícias também, né? O que acontecia nos lugares. Os tropeiros eram os caras que sabiam da novidade. Naquele tempo, longe de existir, né, mesmo jornais de época, internet, imagina, o pessoal tem. Hoje é tudo tão rápido, olha, não ligou, faz 2 minutos que eu passei uma mensagem. Naquele tempo levava muito tempo para as notícias chegar. E os tropeiros tiveram um papel importantíssimo nesse leve trás de notícia. Tudo bem que acontecia também o velho telefone sem fio, que acontece até hoje, né? A notícia saía de um jeito e podia chegar de outro nos lugares. Mas a história do Brasil como um todo deve muito ao trabalho dos tropeiros, né? No seu estudo sobre os tropeiros em Lorena, que fatos inusitados você encontrou?
que diferencia o papel do tropeiro da cidade dos demais tropeiros, por exemplo, de Silveiras, de Taubaté, de Bananal, ou dos tropeiros que vêm do sul? Então, Lorena tem tinha um mercadão muito forte, né, que abastecia a cidade e as regiões. Então, os produtores ali das regiões, todos desciam com a mercadoria no lombo de tropa, que é o caso que eu estou citando aqui do meu avô. Só que a distância de Lorena, da roça nossa lá da zona rural, né, dos rincões lá, não dá para fazer numa tropeada só. Então os tropeiros fizeram um pouso, um rancho, antes, um pouco, na zona rural ainda antes de Lorena, uns 6, 7 quilômetros antes. Para chegar à noite, descansar, desarrear a tropa, para no outro dia eles estarem bem cedinho no mercadão, para aproveitar o dia, vender mercadoria e comprar, né, pano, aviamento, um chapéu que uma pessoa encomenda, né, umas ferramentas, e voltava a dormir no rancho, para só no terceiro dia ele retornar para os nossos bairros que eu cito aqui, né, que é o Sertão Velho, Pinhal. Então, criou esse bairro, formou uma venda lá, tem esse prédio lá até hoje, é o bairro conhecido como bairro do Pedroso, né? E você vê que é um bairro assim, bem estruturado, uma capela grande, e era que por onde os tropeiros passavam, movimentava essa economia, né? As pessoas, né, um ou outro fazia uma casa ali do lado, que sempre tinha o comércio, mais fácil para vender, que até, voltando mais atrás, é o caso de Lorena, né? E, aliás, é o caso de todas as cidades nossas aqui do Vale. Lorena nasceu de um rancho tropeiro, ainda cito aqui na obra, na travessia do Rio Paraíba, né? Ali foram fazer de um rancho, foi virando um vilarejo, a Capela de Nossa Senhora da Piedade, né? Como bem cita o nosso professor Sodero, ali era onde os tropeiros, né, as comitivas, a realeza chegava, iam virar para Minas Gerais e eles pediam piedade, porque sabia que dali em diante subir essa Serra da Mantiqueira, virar para Passa Quatro, subir para lá, ia ser muito dura a viagem. Então, o Sodero até cita que provavelmente, dos motivos de nossa cidade ter a matriz Nossa Senhora de Piedade, que ali era onde o tropeiro ia pedir a piedade para seguir essa viagem. Olha, gente, que maravilha, né? A gente aprendeu um pouco da história da nossa região, viu? O livro aqui do nosso amigo Sérgio José de Amorim é importante, ele vem trazer luz a respeito desse assunto na cidade de Lorena e também acaba trazendo para a nossa região toda do Vale do Paraíba. O Dom Pedro, quando saía do Rio de Janeiro para andar pelo país, fazia uso dessas tropas, né? Como que era uma comitiva do Dom Pedro? O Dom Pedro, toda a sua comitiva saía, né, com os seus ministros, seus braços direitos, ali, o pessoal que estava sempre junto, né, como todo político, né, anda sempre com o seu pessoal ali. Mas ele era, como é que eu posso dizer? Quem dava esse suporte eram tropeiros, né? Porque essa questão de cavalos, o cavalo assim é muito bonito para você andar na cidade, para você andar nos campos, né? Eles traziam cavalos também, né? Vinham puxando, mas na lida mesmo, para subir, imagina você vir do Rio, subir a Serra das Bocainas, vindo da região da Bocaina, ou subir na Serra das Araras, imagina você subir aquilo a cavalo, não tinha condições. Na viagem que deu origem à independência do Brasil, tem uma história até muito engraçada nisso, porque vinha o Sr. Pedro. E não pense que o Dom Pedro andava o tempo inteiro assim, como o Pedro Américo pintou naquele quadro magnífico, que eternizou a cena do Grito do Ipiranga. Eu não andava o tempo inteiro assim. Andava, né, com roupa básica, mesmo para andar a cavalo, para andar nas mulas, né, no caso. Então tem uma passagem que numa subida dessas, se eu não me engano, foi por volta de 16 de agosto, isso daí, de 1822,
Por quê? Naquela época já tinha começado a entrar em polvorosa o Brasil, porque quando Dom João voltou para Portugal, começou a pressão para Dom Pedro pegar mulher e filho e vai embora do Brasil. Porque qual que era a ideia deles? Fecha o Brasil, volta a ser colônia, fecha os portos e vamos só explorar como eles faziam até então. Era essa a ideia. Mas o Dom Pedro, ele veio para o Brasil com 7 anos de idade, ele chegou aqui menino, então ele cresceu, virou homem aqui no Brasil, né? Então, por mais interesses políticos que se tinha por trás disso, que a gente sabe que tem, né? Hoje a gente tem acesso nas pesquisas históricas em livros e afins, muito além do que os livros de história da escola contou pra gente. Mas então existiam os interesses. Mas, por outro lado, tinha assim uma questão de amor à pátria. Você cresceu, se tornou homem naquele lugar ali, viveu todas as experiências ali até então. Porque ele veio para cá, não pensa, então Pedro ficou indo e voltando para a Europa nesse tempo, não. Ah, não, ele veio para o Brasil e só voltou depois, quando ele largou aqui, deixou o Dom Pedro II. Então ele ficou aqui no Brasil. Então existia sim uma questão de amor à pátria, e apesar dos interesses. E os interesses eram de quem? Dos grandes daqui, os comerciantes portugueses que já viviam no Brasil, os brasileiros que tinham acesso a esse comércio, tudo. Começou a ficar todo mundo assustado, porque Portugal começou a ameaçar, falou que ia fechar a colônia e que o Dom Pedro tinha que voltar para Portugal, para assumir o trono lá em Portugal. Foi quando começaram a fazer ameaças. Bom, essa viagem que deu origem à independência foi para acalmar os ânimos. E onde era o principal ânimo que eles tinham que acalmar? Minas, São Paulo e Rio mesmo, né? E depois conter as outras revoltas, que a gente teve revolta em Pernambuco, teve revolta no Sul, né? Mas no primeiro momento ele tinha que acalmar quem? Essa parte da colônia, que é no caso do Império, né? Que era Minas, onde tinha todo esse ouro, né? E São Paulo. Então o que ele fez? Nessa subida, em agosto, tem essa história que fala que Dom Pedro realmente sim tinha alguns problemas gastrointestinais e ele estava vindo na mulinha. E a comitiva não vem correndo, não é hoje que sai, pega a estrada, vem. Não, vem a passos brandos ali, seguindo. Dom Pedro, com seus problemas, com fome, ele já sabia onde ia ser parado em São José do Barreiro. Ia ser numa fazenda lá do Coronel Mor, lá da região. É a tal da Fazenda Paudalho? Exatamente, na Fazenda Paudalho. O que Dom Pedro fez? Ele pegou a mulinha dele, ó, foi correndo na frente. E ele não estava assim, ele estava com roupas comuns, né, da época, para viagem, pro calor e tudo mais. Ele foi correndo na frente. Chegou lá na fazenda, ele foi recebido pela mulher do sargento Mor, né, do coronel Mor lá da região. E não se apresentou, olha, eu sou Dom Pedro de Alcântara, Francisco, nada disso. Ele só falou que fazia parte da comitiva e que ele veio na frente. Nossa, ela foi de uma doçura e de uma gentileza, preparou um cantinho lá para ele, falou, ó, fica ali que eu estou preparando para a comitiva que vai chegar ali. E deu comida para o Dom Pedro, deu um pouso para ele, legal, e ele ficou. Horas depois chega toda a comitiva, chega o marido, chegou, e na hora da festa ele apresenta o Dom Pedro, aí sim, cheio de garbo, elegância, bonito, elegante. Foi apresentado, olha, esse é Dom Pedro. A mulher quase teve um desmaio, né? Porque, nossa, era o Dom Pedro que teve assim. Então, muitas dessas histórias, né? Porque quem segurava a onda ali, né? Dava esse suporte todo, conheciam as trilhas, conheciam os caminhos, eram os tropeiros. Então ele tinha que ter um time bom de tropeirismo junto para fazer essa travessia toda, né? Vir subir a serra lá das Araras, passar por essa região ali da Bocaina, vir para cá, atravessar o Vale do Paraíba. Ele vinha parando a cada 2, 3 cidades, assim eles paravam. Porque as viagens também eles não se estendiam assim, não faziam igual hoje, que em caminhadas o povo sai em caminhada faz 30 km por dia. Naquele tempo eles não faziam isso. Por quê? Porque não tinha estrada, né? Não era igual o Império Romano, que lá naquele tempo fizeram estradas pavimentadas. Aqui não. Aqui tinha que abrir, tudo trilha, né? Tudo trilha, então era lenta a viagem mesmo. Então a cada 2 ou 3 cidades passava um por lá, eles tinham um pouso ali, ia mais para frente. E dizem até que quando passou aqui por Taubaté, na grande festa
grande noite que fizeram para ele, né? Por conta da fama do Dom Pedro, tinha pouquíssimas mulheres, né, na festa, né? Filha de senhor de engenho não apareceu nenhuma na festa, né, Dom Pedro. Mas Dom Pedro chegou, foi até Santos e na volta encontrou um mensageiro, né, que veio do Rio também, com certeza acompanhado de tropeiros e tudo mais, porque ele vinha trazendo as mensagens, né, de Zé Bonifácio e da esposa, com as mensagens de Portugal, das ameaças e aquela sugestão, olha, é a hora, aí aconteceu aquilo, né, as margens do Ipiranga, independência ou morte. E com certeza, calma aí, eu vou perguntar pra você. Tinha os dragões da independência, né? Tava cheio de tropeiro do lado e toda essa comitiva. Eu ainda vou perguntar se existiu esse grito realmente, mas antes eu vou perguntar pro Sérgio que tipos de comida Dom Pedro comeu, feito pelos tropeiros, que chegou a essa situação. A comida do tropeiro a gente sabe que é forte, né? Para enfrentar todo esse trajeto, esse terreno acidentado íngreme, ele gastava muita energia. Eu gostaria que você destacasse pra gente, porque, por exemplo, a gente come às vezes um torresminho e não sabe que vem da cultura tropeira, né? Justamente, André, esse ponto é o ponto mais saboroso da conversa, né? A comida que é usada pelos tropeiros, né, nos ranchos, que é a famosa carne na lata, né? A gente conhece como carne na lata. Meu pai ainda sempre lembrava, pegava um porco, matava, pica ele, dá uma ferventada, uma fritadinha e pega uma lata, derrete toda a banha do porco, põe na lata e joga aquela carne ali. Meio um pouquinho de sal, e essa carne dura a viagem inteira, né? E com certeza, né, Dom Pedro veio saboreando essa carne aí, que aí chega nos ranchos, pega essa carne e aí ele faz com feijão ou faz com arroz, tudo prontinho ali na hora, é uma carne saborosa. E com certeza ele deve ter abusado um pouco, né? Até pelo porte físico dele a gente vê que ele deve ter abusado, né? E a viagem também, né? Já tem um desgaste também. Uma curiosidade aqui, né? Que depois nós podemos citar, né? É a montaria de Dom Pedro, né? No dia da independência, né? Os bastidores, a gente, principalmente até na universidade, né? A gente ouve que Dom Pedro estava montado numa mula. Uma mula baia gateada, né? A cor baia gateada é aquela cor meio marrom glacê, e o gateado é quando tem as canelas riscadas, tem a crina preta, o rabo preto, e até a gente sempre brinca, né? Que Dom Pedro estava montado numa mula baia gateada. Essas tropas, esses muares, eles tinham diferentes elementos, diferentes tipos de animais. Eu gostaria também que você destacasse um pouco a respeito disso daí. Bom, as cores, né? As cores são as cores do burro, né? Tem do burro da mula, tem o preto do bornal branco, né? Que até tem uma foto muito bonita que eu tenho do meu avô aqui. A mula preta do bornal branco é quando ela tem a região do focinho branca. E aí, né, tem esse baio que eu já citei. Tem uma cor que a gente costuma falar, pelo de rato. É um acinzentado bem clarinho, né? Aí tem o turdilho, tem o castanho, das canelas riscadas, da canela preta, né? Tem a mula branca. Então tem várias cores. E a mula, e aí como eu cito que no livro também tem, a mula também tem elas são geniosas, né? Tem aquela mais ativa, tem a mais calma, né? A mula, o burro, né? E o tropeiro até costuma pôr o nome, ele vai pôr no nome assim, alguns nomes de acordo com a personalidade da mula, né? Uma mula mais ligeira, espoleta, né? Um burro mais calmo lá, põe um nome que remeta a isso. E isso aí é uma coisa assim maravilhosa que eu procurei citar também, que é esse relacionamento, né? de respeito com os animais, né? Além do valor, que uma mula era um valor altíssimo, né? Então, ao contrário, né, de hoje, tem essa preocupação danada com os animais, né? Naquela época, o tropeiro já tinha isso, já trazia isso consigo, né? De cuidar bem da mula. Essa questão da viagem, né? Meu pai sempre falava, vai viajar numa
animal, planeja a viagem ali uns 30 e poucos quilômetros por dia, né? Para você ter um animal para você possa fazer uma viagem longa com ele. Então, as viagens são mais ou menos assim, até é onde tem a resposta. Por que as nossas cidades são perto uma da outra, né? Ao contrário que você vai aqui para o centro-oeste de São Paulo, Campinas, Jaguariúna, você anda para chegar numa cidade, anda para chegar na outra. Aqui não, aqui é tudo pertinho, né? E pra você ver, Lorena para Taubaté é quantas cidades a gente cruza? Que é a distância de uma viagem, né? Viajava Lorena-Guará, um pouso, né? Guará-Aparecida, outro pouso. E assim foram fundando nossas cidades. Então, é muito importante essa preocupação, né, com os animais. Eu lembro que a Imperatriz, um tempo atrás, lançou até um samba, acho que o Dom Pedro estava nesse samba também lá, desfilando, que falava: mais vale um jegue que me carregue do que 1000 camelos lá no Ceará, né? Tem a história aí que foram importados camelos para andar aí pelo sertão cearense, e os jegues que tinham tirado de circulação tiveram que voltar porque os camelos não aguentaram, né? Então o muar tem papel muito preponderante nessa história do Brasil, né? Principalmente no Brasil Império. Justamente, essa curiosidade do jegue, né? Essa semana uma das pessoas, os leitores do livro, ainda perguntou para mim, né? Mas como é que você sabe do jegue? O jegue vem lá do Nordeste, né? Que com alguns americanos, o jegue, se eu não me engano, é Jack, o jegue. Aí os nordestinos ouviam e falavam: é jegue, o americano fala jegue, né? E o jegue é o jumento. O jumento é da família dos asininos. Aí, cruzando o asinino com o equino, que é a égua ou o cavalo, vai sair o muar, que são as mulas e os burros. Eles são animais híbridos, não dão cria, né? A mula não ovula, né? Hoje nós estamos com tecnologia de transferência de embrião, um monte de tecnologia, então às vezes parece que comigo passou uma mula que deu cria. Mas é um caso, 1 em 1 milhão. Então, e é um animal muito resistente, muito sensível. Tanto que se você vir tá num trilho, né, como nós estamos citando aqui, se tiver um buraco, a mula ela não vai, ela não cai no buraco. O cavalo, se vir com ele, numa cavalgada, ele vem, cai no buraco. A mula, ela percebe de longe assim, os perigos, as ribanceiras, mesmo se estiver coberta do mato, ela é muito sensível. Além da resistência dela, né? É um animal muito mais resistente, tanto que foi usada, né? Tantos aí, é usada ainda, né? E o apelido que deram ao burro aí de burro, ele de burro não tem nada, né? Porque se maltratá-lo, por exemplo, ele empaca, né? Para e não continua o serviço, né? Justamente. Eu acho até que esse apelido talvez era do dono do burro, né? Porque que não teve a sensibilidade de, se o burro empacou aqui é porque algo tem de errado, né? Nós temos, infelizmente, nessa brincadeira, né? Criticar alguém, chama de burro, né? Mas de burro eles não têm nada, né? São muito sensitivos. Gente, o nosso bate-papo está interessante aqui. A gente vai continuar aqui no próximo bloco, mas eu quero lembrar, nossa cidade, o símbolo máximo do esporte é o nosso querido Esporte Clube Taubaté, e o mascote do nosso time é o burro, né? Por isso que nós somos chamados de burro da Central, né? Foi um apelido que era pejorativo lá atrás, mas que a torcida soube transformar e assumir o animal como mascote, e é um time que tem mais de 100 anos de história. Lembrando também que o Clube dos 21 Irmãos Amigos de Taubaté, o símbolo também é o burro, né? Então, a importância dos muares na história do Brasil é muito grande, e da história da nossa região. O Dom Pedro vai tomar água, o Sérgio vai tomar água, eu também vou tomar água aqui, porque a gente já deu uma parada aqui nesse primeiro pouso, né? Mas a gente volta para continuar a nossa caminhada aqui na história do Brasil, na história do tropeirismo na nossa região. É rapidinho, vai lá, Marcelo. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo.
Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Como já dizia Monteiro Lobato, tudo vem dos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. O taubatiano sempre sonhou e a Prefeitura de Taubaté realiza este ano a FLIT, Feira de Literatura Infantil de Taubaté, de 11 a 17 de setembro na Avenida do Povo. As principais editoras do Brasil apresentarão o melhor da literatura infantil. Teremos também saraus, apresentações artísticas, contação de histórias, shows musicais e no encerramento, toquinho. Confira a programação completa no site. Venha e traga sua família. Cidade de Taubaté, orgulho de viver aqui. Estamos de volta aqui nesta quarta-feira, dia 6 de setembro. Gente, tô louco, o feriado chega logo, a gente tá quase falando que é dia 7. Mas ainda é dia 6 de setembro de 2017. E nós agora recebemos também nessa conversa descontraída que nós estamos tendo aqui no estúdio, né? Já tá o Dom Pedro I aqui, tá o Sérgio José Demônio, que é escritor. E agora chegou o Paulo Lucindo da Silva, que tem no nome, né? Na identidade, o tropeiro. Ele é conhecido como Paulinho Tropeiro na nossa região. E ele estava lá na comitiva que ficou para trás, como disse o Dom Pedro, né? Deve ser um dos integrantes que só chegaram agora lá. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Você tá falando pouco, menino? Não, que tá acontecendo? É que eu tô meio cansado, rapaz. A gente é um batedor, né? O batedor sempre vem fechando as porteiras, preparando as coisas. Chego cansado e me escapa a mula no caminho, você imagina, né? Se não fosse o cachorro que me salvasse na hora lá, eu vou lá pra você. Tava na estrada até agora. Ainda existe muito bata-burro ainda pelas estradas rurais da nossa região, que às vezes acaba tendo essa dificuldade do tropeiro passar. Já existe, né? Mas tem as porteiras, né? Hoje em dia tem bastante porteira, foi diminuindo bem o mata-burro, né? O mata-burro ele é muito bom, mas o pessoal não sabe usar, ele acaba provocando coisas piores. Nós estamos aqui conversando com o pessoal sobre a história do Brasil, a importância do tropeirismo, né? O Sérgio está lançando o livro dele aqui junto com a gente, né? Esse trabalho de Lorena. E você vem trazendo para a gente elementos que compõem essa indumentária tropeira. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. O que você trouxe para a gente, o que você pode mostrar aí de começo. Estou vendo aí que tem um burro, um jegue. O que é? Isso aqui é uma miniatura, uma mula, né? Uma mula cargueira, né? Ergue ela aí, mostra para nós aqui. Para quem não conhece, isso aqui é um burro cargueiro, uma mula cargueira. Os balainhos aqui transporta até hoje, né? O milho, a importância da roça para a cidade, né? Em cidade pequena ainda tem esses movimentos ainda, que nem São Bento ali, a gente vê seu manezinho, carrega banana, faz a colheita pro pessoal usando esses balainhos, né? Usa também aqueles de puxar madeira, né? Tem a cangaia de gancho puxar madeira, como já foi mostrado em umas fotos, né? E aqui estão os apetrechos, né? Tem aqui a retranca, né? Para quem não conhece, né? Aí a cangaia é isso aqui, ó. Né? E os balainhos, um burro uma molinha bem aparada, arrumada. Os balainhos que o tropeiro chama tecnicamente de jacá. É o jacazinho, né?
jacá, o jacá cargueiro. E ele falou um outro termo, gente, que você às vezes em casa costuma comer e não sabe o significado dela, cangalha, né? Existe um biscoitinho, eu comi ontem, meu irmão gosta de trazer, aqui em Taubaté o pessoal ainda vende muito a cangalinha, né? Esse formato aqui, né? Esse formatinho aqui. A pessoa pega, faz o formato na massa lá e assa lá, sai aquele biscoitinho lá em forma de cangaia, né? A cangainha mesmo que chama. O pessoal enfeita muito aí, quer melhorar muito a letra, a palavra, mas é cangaia mesmo, né? Não é negócio de cangaia não, é cangaia mesmo, não tem esse negócio não. Remete será o nome da serra de Minas? Serra do Quebra-Cangalha? Tem a Serra do Quebra-Cangaia, né? Aqui nós temos o Morro do Tira-Chapéu e temos a Serra do Quebra-Cangaia. Olha que bacana. Ô Paulinho, como que você tem visto o movimento tropeirista no Vale do Paraíba? Você também que tem trabalhado aqui em Taubaté para manter essa história? Então, eu tenho lutado bastante isso aí, mas nós temos bastante parceiro, né? Tem um pessoal de Redenção, São Luís do Paraitinga, tem esse pessoal de Lorena aí, né? Tem o Taioba lá de Piquete. Então temos os irmãos aí lutando, né? Temos aqui o seu Manezinho, nosso vizinho também, que criou 14 filhos ali, trabalhando com aquela burrada ali, a empresa dele, né? Tem lá a tropa dele lá de 20 e poucos burrinhos lá. Até hoje lá mantém essa parte. Então a gente vai lutando para manter isso aí, né? Só que a gente está chegando numa situação que para a gente fazer um desfile hoje com uma tropa numa cidade é muito polêmico, né? Ficou difícil. Antes o pessoal dizia que os burros vocês perdoam, meu termo é esse, né? Na roça o que eu aprendi foi esse. Vão cagar na cidade. Mas daí como é que vai fazer? Como vai andar o animal? Sempre foi assim. É que hoje tem asfalto, tem muita coisa moderna, então acaba trazendo um odor forte, o pessoal reclama, né? Mas sempre foi. Agora o pessoal esquece a origem. Como começou uma cidade, né? Foi burros e carro de boi. Burro era o mais rápido que tinha. Que eles traziam o alimento para alimentar esse povo bonito que tem hoje em dia aí. Esses prédios bonitos, esses doutores que tem hoje aí, bom na caneta aí, né? Eles começaram comendo alimento transportado em lombo de burro. Essa parte eles esquecem. E o tropeiro não maltrata o animal, o tropeiro trata do animal. Muitas vezes eu vejo, o tropeiro para quebrar um milho para o animal, para cortar uma cana para o animal, antes dele almoçar, né? Ele sabe que aquilo ali é a ferramenta dele, é o companheiro dele do dia a dia. Então ele trata do animal. Agora, a gente ficou proibido de andar até nos bairros já, né? Em perímetro urbano, né? Você vê o perímetro urbano de Taubaté até onde ele está indo. Então somos proibidos, né? Estamos acabando virando marginal. Daqui a pouco você vai ver gente chegando, a autoridade algemando um tropeiro aí e recolhendo uma tropa. Não está difícil. Então hoje a luta é grande, né? Como que você vê os movimentos que têm surgido de defesa dos animais que às vezes faz até pressão, por exemplo, como foi aqui em Taubaté na Câmara Municipal, para não ter rodeios, não ter esse tipo de manifestação? Então, o próprio defensor do animal, ele precisa ser mais instruído. Saber o que é defender o animal. É igual defender um ser humano. Tem limite para defender um ser humano, né? Muitas vezes o ser humano ele faz uma besteira, ele comete um delito, logo na hora já aparece ali o direitos humanos, né? Então eu tenho o protetor dos animais como se fosse os direitos humanos dos animais, certo? Tá aí. Mas eu acho que aqueles que maltratam o animal, ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido de uma certa maneira, ele tem que ter um limite, porque o animal não é para ser maltratado. Ele é um companheiro seu de trabalho até um certo limite, né? Não é para você ficar sugando ele. Acho que em primeiro lugar o animal. O carro seu anda sem combustível? Não anda. Se você não colocar combustível, não anda. O animal é a mesma coisa. O animal você tem que saber a saúde dele, como que ele está, né? Pedir um companheiro. Tem tantos veterinários voluntários, você chegar nele e perguntar o que acontece isso. Eu vou dizer para você, eu não tenho condições de pagar veterinário. Mas eu ligo muitas vezes para um veterinário amigo meu, aconteceu uma coisa assim, assim. Um tempo atrás, ele tem um problema na orelha de uma égua minha aí. Eu liguei para ele e falei assim, não, faz isso e isso, você aplica, pronto. Não custou nada, não cobrou nada. Então a pessoa tem um animal, tem como ela cuidar. Não é dizer que fica caro para cuidar, né? Basta você querer cuidar do animal. É a mesma coisa se você tem um cachorro na sua casa. Você vê um cachorro tossindo, um cachorro coçando, por que ele está coçando?
Você tem que saber o porquê, tem que ir lá ver a necessidade dele. Então, quer dizer, você tem que tomar conta daquilo que você tem, né? Se você tem uma bicicleta, por exemplo, você não cuida dela, não troca o pneu, não troca a corrente, você vai ficar a pé, né? Agora animal não, animal é um negócio diferente, não se compara. Vocês perdoam de eu falar em carro, falar em moto, vocês não se comparam um animal com isso aí. Animal é vida, corre sangue aqui, ó. Isso aqui corre sangue no animal, entendeu? Então, é um negócio, é uma parte muito dolorosa, é um carinho muito especial que você tem que ter. Eu tenho um respeito muito grande e já, hoje não, que hoje a minha vida é outra, é mais diferente, mas muitas vezes eu cheguei em evento, entrar em evento, mandar fazer um lanche com o meu cavalo no cabresto e falar, moça, por favor, separa um pão para mim sem molho para me dar pro meu cavalo e ele comer junto comigo. E eu tirar a mão do cabresto, sair andando e ele me acompanhar. Maravilha. E o animal conhece aquele que trata dele. Você pode, eu posso estar passando uma hora lá, você pode ir comigo um dia para você ver. Eu estar passando assim perto, com a condução minha, e ele ouviu o barulho, ele já mexe a orelha lá, aquele sinal, ele já conhece, muitas vezes ele até relincha e vem correndo na cerca. Mas dói o coração se não tiver um punhadinho de milho, alguma coisa para colocar para ele ali, ele vai ficar sentido. Então é um parceiro que você tem. Ou seja, essa descaracterização e distanciamento do homem urbano, do Vale do Paraíba, para com o homem tropeiro, você acha que tem a influência aí de Monteiro Lobato, quando escreveu sobre o Jeca Tatu, dizendo que era uma praga, né, que atrasava o país, e por conseguinte, taxando o tropeiro também como esse ser atrasado? Esse ponto é um dos pontos, é uma das minhas linhas, né? Que é desconstruir esse conceito pejorativo do Monteiro Lobato. E até, como eu falo, né? Algumas pessoas defendem Monteiro Lobato, levou a literatura do Vale para o Brasil, para o mundo, mas eu tenho comigo que ele fez sim, uma literatura infantil muito bonita, mas ele deixou essa herança maldita para nós, né? Para nós, aqui do Vale, que nós temos nossas raízes caipiras. Então, é com atitudes iguais a essas que nós vamos desconstruir, né? Tá mostrando para as pessoas, né? Que as pessoas, nós caipiras da zona rural, ou até que às vezes, mesmo morando na cidade, mas com as nossas raízes rurais, nós valorizamos os animais, respeitamos, né? Até eu cito no livro, né? Que o tropeiro respeita o Cronos, né? Que é o tempo. Acordar cedo, trabalhar e dormir. E anoiteceu, dormir, né? Ou vai rolar, às vezes pode ter uma fogueira, um bate-papo, mas vão dormir. Os animais também vão trabalhar, ao contrário dessa vida frenética que nós vivemos, né? Que gera um monte de problemas, né? Hoje em dia as pessoas não têm o respeito, né? Com o corpo, nem o próprio corpo, né? Quem dirá com os animais. Então, eu tenho essa bandeira, né? Nós vamos desconstruir esse conceito de Monteiro Lobato, mostrar para as pessoas que o caipira tem o seu valor, né? Do qual dele nós trazemos muitos valores, né? Nos formou, e é uma pessoa que respeita as pessoas, é educado, é trabalhador, né? Vamos sair 6 horas da manhã para dar uma volta nas roças, a gente já vê picadeira gente ligando picadeira, povo juntando gado, muito pelo contrário do que o Monteiro Lobato descreveu, erroneamente, né? O caipira é uma pessoa astuta, educada, trabalhadora, uma pessoa limpa, né? Você entra na casa, tem certas casas de caipira que eu vou dar, a gente fica admirado, né? Chão batido, mas é mais limpo do que uma casinha limpa, os alimentos, as vasilhas então, principalmente a mulher do caipira, né? Areada, né? O enfeite da cozinha do caipira é as panelas areadas, né? É aquela prateleira ali. Então, nós, ao contrário volta a falar dessa herança maldita do Monteiro Lobato, nós temos que ter orgulho de ter origem caipira e de viver no meio de caipira e ainda ter caipira ainda. O Dom Pedro pode dizer pra gente a respeito do Vale do Paraíba, porque foi o Vale do Paraíba que ajudou a financiar essa independência também, né, Dom Pedro? Também. O Bananal ali, Bananal. ajudou muito com
existia uma moeda própria, né, no período. Mas eu acho muito interessante o que foi colocado aqui, é que esse assunto dá margem para a gente fazer uma porção de outros programas só falando isso. Porque hoje a gente vive essa questão de, por conta dessas informações a rodo que rola aí, muita informação e desencontradas às vezes. O pessoal compra muita ideia pronta, não, é isso. A defesa dos animais, isso que eles colocaram é uma coisa muito interessante, porque existia respeito, né? Eu dependia daquele animal, sabe? Você dependia dele, então ele era um companheiro seu em todos os sentidos. Então, peraí, se eu estou aqui na minha montaria, estou andando, você sentiu qualquer coisa diferente, você tem que fazer. Eu acredito que era o que eles faziam, eu parava imediatamente, ia ver se estava com algum problema, ou na ferradura, né, nos cascos, eu via tudo que estava acontecendo, como ele falou, de tratar a orelha do animal. Pô, existia um respeito. Eu sei que hoje o pessoal prega muito isso, a questão do respeito dos animais, entendo o ponto de vista de rodeios e afins. Mas essa questão da cultura popular, da história do nosso povo, igual ele comentou também a respeito de desfile, é difícil fazer. Pô, vai reclamar disso? Pô, põe alguém imediatamente, passou o desfile, pá, vem o pessoal fazendo limpeza, não tem problema. Agora, para poder contar a história. Agora, o que a gente sente é um respeito, diferente de se tratar o animal como máquina, igual antes. Por exemplo, se você tratar o negócio só como negócio, é ruim, porque aí você tira a essência da coisa, né? O negócio só pensar no dinheiro, né? No que ele pode proporcionar é uma coisa. Agora, se você separar isso no negócio, no que ele oferece para você e como você consegue, como você conseguiu, o tipo de ferramenta, né? E a máquina que eles usavam e usam até hoje, né? Como foi citado aqui, são os animais. Então, se não houver respeito, se não for verdadeiro isso, não faz sentido nenhum. Então, o que a gente vê às vezes é isso, o pessoal exagera um pouco, porque não conhece a história, né? Verdadeira da coisa. E eu só tenho a dizer que é muito bacana ver pessoas que seguram essa bandeira, né, e levam adiante, porque senão vai acabar e vai virar só história mesmo, né? Vai ficar só nos livros de história. Então, para a gente tirar dos livros de história, eu deixei lá no primeiro bloco aquela dúvida. Houve o grito da independência, independência ou morte, ou foi história depois que virou contada em livro didático? Na verdade, houve, né? Como diria o Bruno, houve, né? Então, teve sim o grito de Ipiranga, não foi com aquela pompa toda, mas os ímpetos, né, e o brio existiu, porque quando encontrou o mensageiro, tem até que o pessoal fala também que Dom Pedro não estava num daqueles momentos ruins e tal. Oi, Dom Pedro, peraí, Dom Pedro já vem, né? Dom Pedro já vem. Eu não estou aqui em momento nenhum fazendo um pouco caso do Dom Pedro, senão eu nem vesti esse personagem, né? Depois eu vou contar um pouco da história do meu Dom Pedro, o que aconteceu nesses últimos tempos com ele. Mas existiu essa situação. Quando eles cruzaram o mensageiro ali nas margens do Ipiranga, que ele tinha levado as mensagens que chegaram de Portugal e o que Leopoldino e Bonifácio, que o Dom Pedro ouvia muito eles, estavam falando, olha, Dom Pedro, acho que chegou a hora. E ele veio na pressão, ele já tinha vindo de Santos, passaram por São Paulo, estava em São Paulo. Ele falou, é chegada a hora. Não tinha jeito, ele tinha que fazer algum povo pelos portugueses de lá, não. Então o que fizesse pelos portugueses daqui e dos brasileiros. Foi quando ele proclamou a independência e houve sim, tirou o pessoal, jogou o chapéu para cima, mas quem jogou o chapéu? Dragões da Independência? Não. Os tropeiros que estavam junto, a comitiva toda dele, que ficou feliz. E dali muitos já saíram espalhando a notícia, e o mensageiro, que também devia ter sua comitiva, voltou imediatamente. Você pensa que ele deve ter parado ali, dar um pouso também onde estava, comeu alguma coisa, se abasteceu, mas foi quem voltou na frente para levar a notícia. Olha aí, o Dom Pedro já proclamou lá. Então, ele chegou na frente com a notícia, com alguns dias de antecedência. Por quê? Porque ele tinha que levar essa notícia para o Rio, e dali o pessoal já mandava para Portugal também. Que ia levar o quê? Ia levar uns 2 meses para chegar essa notícia além mar, né? Então, existiu sim o grito de independência.
não com aquela pompa toda, não com aquele chapéu de penas e tal, mas não, chapéu assim, para proteger do sol mesmo, que sempre foi quente mesmo desse jeito, os caras tinham que se proteger. Foi isso, jogou, é chegada a hora, em tempo, independência ou morte. Isso aconteceu, né? Além do grito da independência, que foi um marco para a nossa história, Dom Pedro também teve outros papéis importantes, como trazer a fotografia para o Brasil, né? O telefone. Isso é muito interessante, porque eu, nessa minha indumentária de Dom Pedro, né, por aí, eu me deparo com coisa assim, o pessoal chega, olha, é muito fácil ser Dom Pedro, assim, sabe, bonito, você chega, o pessoal quer tirar foto, ai, que bacana, mas eu já ouvi assim, Dom Pedro II primeiro, Dom Pedro II, né, Napoleão, já ouvi, sabe, o pessoal confunde muito lá, ô Cabral, Pedro Alves Cabral, você acertou o Pedro e acertou a nacionalidade dele, que é de Portugal, mas o Cabral veio antes, né? Agora, por que o pessoal confunde Dom Pedro I com o II? Pelo seguinte, você falou da fotografia e ela ajuda a explicar isso. Porque no tempo do Dom Pedro I, no Brasil ainda não tinha, né? O Dom Pedro I, ele morreu novo, ele morreu com 35 anos, né? De tuberculose lá, já em Portugal. Mas o que aconteceu? Naquele tempo aqui no Brasil era pintura, você pode ver que só tem ilustrações, só tem pinturas e gravuras de Dom Pedro I, assim. Tem poucas com ele com roupa assim, vamos colocar assim como se fosse uma roupa esporte, né, dele, e no mais é sempre essa roupa bacana, de gala, tudo mais. Mas quadros, sempre pintado. O Dom Pedro II, que ficou aqui, quando Dom Pedro voltou correndo para Portugal, chegou uma hora que não deu, ele teve que voltar, porque ele teve que assumir a coroa de Portugal, teve que ser o rei de Portugal, e ele fez isso porque senão o irmão dele ia assumir, que estava tentando roubar. E aí ele ficou por 2 anos como rei de Portugal e passou para a irmã mais velha dele. Desculpa, me perdoe. Passou para a filha dele lá em Portugal. Mas aconteceu o seguinte, o Dom Pedro II ficou aqui. E o Dom Pedro II sim estudou, né? Aconteceu a Europa para ele e tudo. E esse sim, ele era um entusiasta das artes também. Dom Pedro também era, Dom Pedro era músico, ele tocava cravo, tocava violino, gostava das artes e tudo mais. E o Dom Pedro II gostava muito de tecnologia. Ele trouxe o telefone para o Brasil e a fotografia. E ele foi registrado como? Em fotografias. Pode ver que a maior parte é ele já velho, cabelo branco, lá assim, em fotografias. Então o pessoal pensa que o filho é o pai, porque as imagens que tem dele é dele mais velho. E o Dom Pedro não, sempre ali, com seus 28, 30 anos, né, na flor da idade. E o Dom Pedro II não, já tem registro dele em fotografia. Por isso que o pessoal confunde um pouco isso daí. Só uma curiosidade do Dom Pedro, apesar de tudo, ter os interesses, sim, políticos que tinha na proclamação da independência, tanto para o pessoal dos portugueses e brasileiros, né, que estavam aqui, foi reconhecido essa independência do Brasil. O último a reconhecer, na verdade, foi Portugal. O Brasil teve que pagar Portugal para reconhecer. Os Estados Unidos, 2 anos depois, reconheceram antes de Portugal reconhecer. Levou quase 5 anos para Portugal aceitar isso, e o Brasil teve que pagar para eles reconhecerem essa independência. Com isso, Dom Pedro ganhou muito prestígio. Quando ele voltou para Portugal, a Grécia convidou Dom Pedro para queriam que ele fosse rei da Grécia. A Espanha ofereceu também, eles queriam fazer uma colônia ibérica, Portugal e Espanha, porque ele era respeitado, e no Brasil ele era muito respeitado também. E começou a pegar mal para ele essa questão, né, daquela questão do machismo, a questão dos casos, mulherengo, essa conjugal, e reza a lenda, isso aí tem algumas... tem uma parte da história que fala, tem um pessoal que já entra na linha da fofoca, que houve uma discussão e ele chutou, né, a barriga, a região do útero, né, assim, a parte de baixo aqui da dona Leopoldina. E depois ela veio falecer. E
Depois do falecimento dela, acabou. A moral do Dom Pedro, ele começou a perder o prestígio, mas ele era um cara muito respeitado. E só para falar um pouco do que aconteceu, eu comecei, enquanto se fala de política de Dom Pedro, coisa parecida, eu seguro a onda. Porque o meu trabalho em Dom Pedro, há já 5 anos, eu falo de respeito, falo de cidadania e manutenção da independência, que a gente tem que fazer. Não é um leão por dia que a gente tem que ver, né? É um corre. Imagina os tropeiros, né, o que deu origem a esse programa de hoje aqui. O trabalho que esses caras... Então, se a gente não fizer essa manutenção, não rola. É o que aconteceu com o Brasil hoje. Então, enquanto falar de Dom Pedro, falar disso, tá tudo bem. Mas se virar o assunto e começar a falar que Dom Pedro mas era um cafajeste, eu não posso defender o Dom Pedro. Aí fica difícil, não posso, como é que eu vou defender o Dom Pedro? Não dá. Do caráter dele não posso falar, mas na questão política, na questão de as coisas que foram feitas no Brasil, que ele segurou onda aqui, isso eu consigo defender. E o Paulinho tá aí defendendo a cultura tropeira pra gente, né? Paulinho, quase acabando o programa aí, mas eu gostaria que você mostrasse pra gente o que tem embaixo. É cela? Esse que tá aqui embaixo? Esse aqui é um arreio chapeado, né? É um arreio chapeado que, na verdade, naquela época, já era uma traia de patrão, né? Uma traia de patrão. Esse aqui é alpaca. É alpaca, uma prata, posso me dizer que sei uma prata. É a joia do tropeiro isso aqui, né? Para quem não conhece. Ainda falta alguns apetrechos aí, que a correria foi grande. Ainda tem um peitoral de argola, enfeite. O tropeiro muitas vezes ia passear, né? Até hoje, né? Você encontra com os tropeiros daquela região ali. Ele é perigoso, você olha ali e vê lá o quarto de joia desses meninos. Se você vê, você fica doido. Lá tem de tudo. Eu trouxe só uma pecinha aqui, mas é a joia do tropeiro, tá aqui, o arreio chapeado. Aqui tá a baldrana, né? Aqui tem a bolsinha para você carregar algumas coisinhas, alguns apetrechos, né? Nada que represente uma mala daquela que a gente viu esses últimos dias, né? E aqui tá o pelego, né? Que ele serve, tem várias utilidades esse pelego, né? Ele forra o arreio para ficar mais macio na viagem. Ele vira um colchão, você pode deitar nele e descansar, entendeu? Então ele tem várias utilidades. Paulinho, o que representa na sua vida essa defesa da cultura tropeira? Para a gente terminar. Rapaz, isso aí representa, junto com os animais, representa a minha vida, né? A minha vida. Tô aqui hoje graças a esses marvados bichinhos orelhudos que o pessoal chama de burro aí, né? Burro, cavalo, esses bichos orelhudos aí, eu tô aqui graças a isso aí. Já trabalhei com carroça, né? Já trabalhei arando terra com cavalo, com burro, com boi. Então ainda tem algumas ferramentas para mostrar pro pessoal, mas o que eu tenho não é teórico, não é prático. Então o que representa a minha vida isso aí, meu sangue, hoje meus netos, meus filhos, tudo gosta de usar lá uma botinha, um cintinho, um chapéu de pai. A gente dá um bom exemplo, né? Então, a palavra de Deus diz assim, né? Diga com quem tu anda que eu direi quem tu és, né? Então, a gente tem que dar bom testemunho, mostrar o que a gente sempre foi, né? Esse negócio de era, depois que morre, fica aquela lembrança. A gente é ainda, né? Sérgio, o que representa para você trazer da prática para a teoria, que é o caso do registro do livro, né? Conseguir, não é fácil qualquer pessoa no Brasil publicar uma obra. Você conseguiu publicar essa obra e homenageando seu pai. Justamente, esse trabalho foi uma produção minha, com auxílio de 2 professores maravilhosos da Unisal, que é o professor Sodero e o professor Davi Borges, que também defendem. E assim como o nosso amigo aqui, eu tenho como bandeira essa defesa, né, da nossa cultura, e botar no papel para ficar registrado para as futuras gerações, né, e da maneira que chegue ao bastante pessoas, para que eles tenham conhecimento para valorizar. Valorizar a nossa cultura rica vale-paraibana aqui. O caipira, né, o produto final da minha defesa é o caipira. O tropeiro está dentro do universo do caipira, né? O caipira é culinária, é o agronegócio, é muitas outras coisas. E o que eu quero, o que eu desejo para a minha vida, né, tenho certeza como nós aqui, é uma valorização da cultura do caipira. O caipira, no caso nosso, que é o Vale Paraibano.
Então deixa contato para quem quiser adquirir o livro, para quem quer saber mais sobre a história. Bom, pode pedir o livro pelo meu, depois eu vou estar passando o Face, a gente posta no Face aí, o meu Face e o telefone. E eu vou deixar 3 livros aqui para a gente sortear. Fazer um sorteio aí para os telespectadores. O Paulinho já olhou ali, nossa, ele quer meu, tá sendo indicatório, viu, Paulinho? Eu vou para todo mundo. Que medo. Obrigado. No mais, finalizando, agradecer, né? Ao Carlos Solera, né? Que foi o que fez a ponte para mim, para eu estar aqui. A Cláudia, né? Muito simpática, nos recebeu aí. A você. Muito obrigado a todos e que as pessoas façam uma boa leitura aqui e se deliciem com a nossa cultura. Escrever uma coisa ainda, Paulinho, pra gente... Eu tive oportunidade num congresso tropeiro que teve em São Paulo, lá na Assembleia, e o senhor Cílio Ferraz passou a oportunidade dele para mim lá e graças a Deus tive o prazer de subir naquela tribuna e pedir apoio para os tropeiros. Não peço só pelo Vale do Paraíba, né? Peço para esse pessoal todo aí da Serra da Mantiqueira, esse pessoal do fundo do vale, né? E o Brasil todo, né? Onde tiver tropeiro, peço que tenha respeito quando um homem desse passa, dá um bom dia, dá uma boa tarde, né? Prestar bem atenção, né? Se ele tem poeira no pé, né? Você olha com a unha, às vezes meio cortada as olhas no canivete ali, mas dentro do coração desses homens tem coisa boa ali. Você pode sentar e prosear que você sai rico dali. Tá bom. Em 1822, o Dom Pedro gritou então independência ou morte. Agora, em 2017, que grito que o Dom Pedro daria para a gente representar essa independência? Olha, não vou dar socorro, né? E acorda, meu povo, vamos lá. Mas, por conta disso, eu faço esse trabalho já há alguns anos e eu foco sempre em cidadania, em respeito às origens, respeito aos mais velhos, que dão orientação. Então, quando eu lido muito com crianças e tudo mais, eu falo de respeito aos professores, da valorização, né, da nossa cultura popular, porque eu também trabalho muito com a questão de cultura popular. E a cultura popular, ela envolve tudo, ela envolve desde da comida, da dança, da fé e religiosidade das pessoas, que está juntinho da cultura popular. Na nossa região a gente vê isso nas diversas manifestações que tem, de moçambiques, congadas, de jongo, da moda de viola mesmo, aquela caipira, quantos tropeiros, né, na noite lá caindo, esperando, né, porque eu acho que o dia inteiro, por mais cansado acho que você esteja, eu acho que dava aquela coisa assim, no primeiro momento você está às vezes tão cansado que você não consegue de uma vez assim. Então o pessoal jantava, e contava os seus causos. Então eu defendo muito isso com o meu trabalho. E com Dom Pedro, como eu falei, eu sempre peguei por esse lado de cidadania, respeito e a manutenção da independência. O que eu, você ou qualquer um de nós pode fazer pela manutenção da independência? O respeito, né? Fala-se muito em direitos, mas e os deveres? Isso que se deixou, né? Respeito e os deveres que a gente tem. Então você tem que respeitar a cultura, respeitar os mais velhos. Pô, a gente tem que aprender com todo mundo, né? É uma troca no dia a dia. Tem dias que você aprende, outros que você aprende também, e uma outra. Então é muito importante a gente estar sempre ouvidos, né? Como dizem, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Você ouvir, mas se posicionar na hora certa, você tem que fazer isso. Então eu falo disso: respeito, cidadania e manutenção da independência. Porque, pô, o trabalho de cada um, que cada um tem que fazer, acorda cedo, pensando. Então, nos dias de hoje, que a gente vê notícia, só a ideia errada. E nesses últimos, eu sei que sempre foi assim, tá? Mas vamos pegar esses últimos 10 anos, dia após dia, só foi piorando, só notícia. Pô, se a gente for ficar pensando só naquela coisa ruim que está acontecendo, não vamos resolver nada. Então, a gente tem que, colocar o pé no chão, olhar para os seus parceiros aqui, o pessoal que divide o dia a dia com você, seja cada um na sua profissão, respeitar, ver os direitos e lutar por eles, né? É isso que a gente tem que fazer. Eu quero agradecer aos 3 amigos que participaram hoje do nosso bate-papo aqui no programa das 6.
o Du Lourenço, que é ator, o Sérgio José de Amorim, que é escritor, é tropeirista, e o Paulo Lucino da Silva, o Paulinho Tropeiro, que também é apresentador aqui da nossa TV Cidade, tá faltando aqui ele voltar, gente, para contar os causos aí do nosso caipira, né? Teve um probleminha que reclamaram do nome, mas a gente vai dar um jeito aí, logo logo ele volta para falar com a gente. Eu já vou embora, já estourei o tempo, mas amanhã eu não tô aqui não, viu? Amanhã não vamos reprisar o programa, mas na sexta-feira a gente está aqui ao vivo no programa das 6. Para vocês uma boa noite e até sexta-feira.